Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 ao 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero pedir que você confirme aí se a sua inscrição no canal do YouTube está ok e se você marcou esse sininho aí de notificações. Geralmente é um sininho vermelho, porque algumas pessoas têm me mandado mensagem no privado dizendo que não estão recebendo a pregação diária. Então confirme, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários e ao final me ajude a evangelizar compartilhando essa pregação. Meus irmãos, quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós precisamos lembrar quem eram os discípulos e o que eles se tornaram a partir da efusão, a partir do Pentecostes, a partir do batismo no Espírito Santo. Quando nós meditamos na Semana Santa, nós vemos os apóstolos fugindo na hora que Jesus mais precisou. Quando Jesus aparece para eles, eles estão às portas fechadas, com medo de serem presos e de sofrerem o mesmo que Jesus sofreu. Eles estavam escondidos. Mas quando Jesus aparece para eles depois de ressuscitado, o Evangelho vai dizer que Jesus sopra sobre eles o sopro do Espírito Santo. E lá em Pentecostes essa graça se confirma. E a partir disso, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Eles foram tomados de coragem, de fé, de confiança. E eles já não tinham mais medo nem receio de anunciar Jesus. Eles anunciavam com poder Jesus ressuscitado. E em nome de Jesus, muitos milagres estavam acontecendo. E os discípulos, cada dia com mais ousadia, pregavam. E cada dia mais pessoas se uniam a eles. E isso, claro, provocou a indignação do sumo sacerdote, dos fariseus, dos chefes daquele tempo. Porque eles pensavam que, quando Jesus morresse, o nome dele seria acabado e destruído. Mas, como um dia Nicodemos falou com eles, se essa obra for de Deus, ninguém pode parar. E os apóstolos, então, assumem esse chamado. E agora
Eles já não estão mais preocupados se vão ser perseguidos, se vão sofrer por Jesus. Eles tinham um alvo: fazer com que o nome do Senhor fosse cada dia mais conhecido, amado e adorado. E então, novamente, os sumos sacerdotes vão mandar prender e levá-los. E os soldados, então, os levam ali diante do sumo sacerdote, que vai ameaçá-los novamente, dizendo: nós já mandamos que vocês não falem mais em nome de Jesus. E Pedro, junto com os apóstolos, vai dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, começa a denunciar, começa a pregar poderosamente para aqueles homens. E eles então queriam achar um jeito de eliminá-los. Irmãos, quando nós olhamos para essa atitude dos apóstolos, para a maneira com que eles abraçaram a missão após a ressurreição do Senhor, nós precisamos entender que é assim que nasceu a igreja. Quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso é o que nós precisamos, irmãos, todos os dias, pedir ao Espírito Santo. A igreja precisa continuar rompendo em fé. A igreja precisa continuar anunciando o Cristo ressuscitado. A igreja precisa continuar com a sua missão profética de levar a palavra de Deus, de anunciar o Cristo ressuscitado. E em nome de Jesus, os milagres vão continuar acontecendo. Mas quando eu falo a igreja, eu estou falando não somente do Papa, dos padres, dos bispos. Não, irmãos. Essa missão é de todos nós, como várias vezes eu já meditei com vocês aqui. E nós, olhando para a atitude dos apóstolos, nós precisamos entender. Eles não viraram valentões, não. Eles não queriam simplesmente arrumar uma briga, não. Eles estavam cheios do Espírito Santo e eles tinham confiança absoluta que aquilo que eles estavam fazendo era o certo e que eles estavam fazendo em nome do Senhor e nada iria pará-los. Então o que nós precisamos pedir é o Espírito Santo, porque às vezes nós perdemos tempo. Eu vejo muitas pessoas, cristãos, perdendo tempo discutindo um com o outro sobre doutrina, sobre qual movimento é mais importante, sobre o que é mais importante. Mas nós precisamos consumir o nosso tempo na evangelização. Nós precisamos consumir o nosso tempo na oração uns pelos outros. Porque não basta nós olharmos o que os apóstolos estavam realizando em nome de Jesus e ficarmos felizes. Nós temos que entender que aquela missão que um dia Jesus deu aos 72 discípulos que ele enviou, aos 12 que ele enviou, e quando ele sopra sobre eles o Espírito Santo, é para todos nós, é para mim e para você, essa missão de levar a palavra sem medo, de não nos acovardarmos diante das provações e das perseguições. Porque nós podemos olhar e dizer: mas Paulo, aqui no Brasil, essa perseguição não existe, nós somos livres. Não, irmãos. Essa perseguição ainda não tem o grau que os discípulos tiveram, mas a perseguição já existe. E eu quero dar 2 exemplos. Primeiro, quando aprovaram um projeto
para tirar os sinais cristãos das repartições públicas. Segundo, quando algum de nós nos posicionamos contra algo que vai contra a nossa fé, dependendo daquilo que nós falamos, nós podemos ser processados e até presos. O sistema, ele quer nos obrigar a aceitar tudo, mas nós não podemos defender o nome de Jesus. Nós não podemos defender a fé que nós acreditamos. Mas essa é a nossa missão. E não para brigar, não para discutir, mas para pregar a palavra de Deus, aonde nós estivermos e para quem precisar ouvir. Se depender do mundo e dos planos de muitos que estão no poder, a igreja vai se reduzir a nada. Mas isso não vai acontecer, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós cristãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos acordar. Não podemos aceitar aquilo que não é de Deus. Temos que ter coragem de denunciar o erro, o pecado. Temos que ter coragem de ser luz, como os apóstolos foram a partir de Pentecostes. Temos que ter a ousadia no Espírito para impor as mãos sobre os enfermos, para rezar para aqueles que estão doentes e passando momentos difíceis, e crer que essas pessoas vão receber a bênção do Senhor. Não podemos ser cristãos só lá dentro da igreja. O contrário, quando nós saímos e somos enviados, é para fazer diferença no mundo, para ser luz no mundo e nos ambientes que nós vivemos. Perseguidos, nós seremos sim. Ridicularizados, nós seremos sim. Mas nós não podemos nos intimidar e nos acovardar, não. Se somos de Jesus, Ele precisa ser glorificado e adorado através da nossa vida. E só o Espírito Santo pode nos dar essa ousadia. Só o Espírito Santo pode nos dar essa coragem e nos encher. Porque os apóstolos, eles não se intimidaram. Eles não recuaram. Mas eles disseram, nós estamos aqui é para obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Ele do que obedecer a vocês. E não é uma rebelião também não. Mas é um posicionamento. Um posicionamento da verdade e da fé que nós acreditamos. Irmãos, pecado sempre vai ser pecado. Verdade sempre vai ser verdade. Mentira sempre vai ser mentira. E a palavra de Deus, ela sempre será a mesma. E é essa palavra que diz, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para corrigir, para repreender, para formar na justiça. E através dela é que o homem de Deus se torna apto e capacitado para toda boa obra. O mundo precisa de um testemunho de cada um de nós. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Não podemos ir aceitando tudo o que o mundo, o que o sistema quer que nós aceitemos. E como eu gosto muito de falar aqui, porque eu acredito nisso, e eu sei que você acredita também. É o mundo que tem que se curvar diante da palavra de Deus. É o mundo que tem que ver a igreja e desejar mudar de vida. E não nós, como igreja, querer adaptar o nosso jeito de falar, dando jeitinhos para não ofender, para não magoar. Só a verdade liberta, irmãos. Só a verdade liberta. E é por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. E Ele é o mesmo. Ontem,
hoje e para sempre. Então, meus queridos irmãos, lendo os Atos dos Apóstolos, lendo como os apóstolos se posicionavam, nós somos chamados a nos posicionar. Nós somos chamados a pedir ao Espírito Santo a coragem, a pedir ao Espírito Santo esse fogo, a pedir ao Espírito Santo que nos dê as palavras certas na hora certa. Pedir ao Espírito Santo que use as nossas mãos para curar, para abençoar e fazermos diferença nesse mundo. Diante dos pequenos, diante dos grandes, o mal vai se curvar e o nome do Senhor vai ser proclamado. Mas para que isso aconteça, nós, os discípulos de hoje, precisamos assumir a nossa missão de batizados, de crismados, de enviados em nome de Jesus. E quando nós agirmos assim, você pode ter certeza, a começar da nossa casa, cada dia, mais e mais pessoas farão parte dessa grande família do reino dos céus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra, nós queremos te pedir hoje, mais uma vez, perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós omitimos o seu nome e o nosso testemunho. Perdão, Senhor, por todas as vezes que não proclamamos a sua palavra. Perdão por todas as vezes que não defendemos a verdade e de alguma maneira até ajudamos a blasfemar contra a igreja e contra o nome do Senhor. Perdão, Senhor, e nos dá a graça do Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, intimidar pelas ameaças. Não nos deixa intimidar pelo sistema desse mundo, mas que o Espírito Santo possa nos convencer dessa necessidade para ontem, de assumirmos o nosso chamado e de sairmos a proclamar, a pregar a verdade, a anunciar o seu nome, sem importar com aqueles que zombam de nós, sem importar com aqueles que caluniam, sem importar com aqueles que nos ridicularizam e ridicularizam o nome do Senhor. Porque se permanecermos fiéis, são esses que um dia vão se converter e estar na sua presença. E é crendo nisso, Senhor, que eu quero colocar a minha vida e a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e fazendo comigo essa oração. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos da Sua graça na nossa vida. E em nome de Jesus, nós queremos renunciar pela fé a todo medo, a toda frieza espiritual, a tudo aquilo que nos impede de ser fiéis à missão e ao propósito e ao chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Espírito Santo, nos inquieta, nos incomoda e nos impulsiona a levar a sua palavra e sermos agentes de conversão e de transformação na vida dos outros. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.